Lá em Gênesis capítulo 1, você vai lembrar que todas as parashot, as porções da Torá, o nome da porção é o início do capítulo e do versículo determinado. Amém? A Torá não é diferente. Os judeus colocaram o nome, tá? Os nossos irmãos colocaram o nome de cada livro da Torá, tá? De acordo com o início do capítulo e do versículo. Por exemplo, qual o primeiro livro da Bíblia? Bereshit, que significa no princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o primeiro é Bereshit, no princípio. Então fala muito mais do que Gênesis. Eu vou falar o porquê depois. A letra a grafia hebraica é maravilhosa. A próxima, Shemot, Êxodo. Foi traduzido como Êxodo. Palavra correta, Shemot, que quer dizer nomes. Êxodo capítulo 1, verso 1. O que você vai encontrar? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram. Aí vai discorrendo. Então pega-se ali a essência e joga no nome. Depois já a palavra Êxodo não faz menção a nome. Não faz. Saída. Pronto. Entendeu? Exatamente. Repentina, né? Exato. Mudança, né? Ciganice. Isso, né? Ciganice. Vai andar de forma andarilha. Meu amigo. É cigano. Terceiro livro, Levítico. A ordem levítica e tal. Poxa, beleza. Só isso? Não, significa vai crá. O que quer dizer vai crá? E chamou. Aí se você for para Levítico capítulo 1, verso 1, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda. Pronto. E o último livro, o penúltimo, Números. O Números, porque aqui tem a contagem do povo de Israel. Não é só isso, é muito pobre o português. Vamos para a língua hebraica, a língua que Deus se manifestou. Bamidbar. Bamidbar significa no deserto. Por quê? Números capítulo 1, verso 1. E lá vai estar escrito: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. E aí começa a discorrer. E o último livro, Devarim, que quer dizer Deuteronômio. O cara até erra. Deuteronômio, o que é Deuteronômio? Não sei, meu irmão, estou debaixo da graça. Não é por aí. Amém? O que quer dizer Deuteronômio? Devarim. O que quer dizer Devarim? Palavras. Aí você vai para Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da lei do Jordão, e começa. Amém? Então isso é usado tanto para a porção da Torá quanto para o início dos livros sagrados. Entendeu? Então no hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Porque nos traz um ensino muito maior. Por quê? De repente você está em casa e Deus ele te dá um estalo. Fica tranquilo que essas coisas vão começar a acontecer. Deus ele precisa que a terra receba a semente para ele poder jogar chuva. Concorda comigo? Então não tenha dúvida que você, a partir de hoje, vai começar a ser chamado pelo Eterno. E aí você tem que ter bala na agulha. Chamei para quê? Voltei a dormir, irmão Rodrigo. Não, o Eterno não te chamou nada, achou que chamou. Porque quando o Eterno chama, não volta a dormir, maninho. Vai direto para a palavra, fala, Senhor, que o teu servo escuta, como disse Samuel. Então, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Aí Deus te dá um estouro no ouvido, você acorda, abre a Bíblia Sagrada, cai no livro de Levítico, lá num determinado capítulo e versículo. Aí você, para aí. Levítico, Levítico significa Vaikra, e chamou, Deus está me chamando para algo. E aí você vai. E aí quando você ir para aquele capítulo e o versículo que vai chamar a atenção, porque o teu coração ele vai bater mais forte, algo vai acontecer com você, vai saltar aos teus olhos, e aí você, para aí, agora eu já sei quem chamou, o que? Aí você vai montando, você vai entrar madrugada dentro, maninho, você não vai nem ver. Aí para aí, e aí, que porção? Aí você vai querer saber que paraxá que é aquela. É fácil de descobrir, molinho, é só ver o capítulo, o versículo e pegar as porções de Levítico, vai criar e olhar, para a porção tal, vai do capítulo tal a tal, opa, se enquadrou, essa aqui, pronto. Aí você já sabe que Deus está te chamando, já sabe qual é a paraxá, que a paraxá ela já vai te dar mais uma chamada, entendeu? Aí você já vai rumar, já vai procurando, pronto, aí você tem promessa. Ninguém te atola, ninguém te empurra para baixo, nunca, jamais, Deus te levanta e pronto, final. É isso, é fenomenal. Então o hebraico ele é muito lindo, que a gente ficar vegetando, Deuteronômio, beleza, o cara já vai direto para mensagem, não vai entender.
Então o hebraico é muito bom por causa disso. Tá bom? Mesmo porque o hebraico é uma palavra viva. Palavra viva. Ela te chama, ela troca informações com você. O espírito praticamente contida nas escrituras hebraicas é totalmente diferente do grego. Sim, não tem dúvida. Existe uma troca ali. Claro, Chama. claro, mas não tem dúvida. Amém? Então aqui a gente estamos iniciando. Né? Então coisa boa, a gente estamos pegando mais os macetes, tá? Pronto, então aqui é o livro, o Pentateuco ou a Instrução do Eterno, a Torá. Tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Por isso que quando Deus me falou pela segunda voz audível, a primeira foi Josué e Yehoshua, foi com o hebraico, não sou bobo. A segunda foi Êxodo. Opa, Êxodo significa o quê? Shemot. O que quer dizer? Aí depois foi Rodrigo. Aí eu peguei onde eu estava lendo, que era João capítulo 12, que me levou para Isaías, que me levou para a casa de Israel. Aí eu juntei, parei, meu nome, Rodrigo Nunes, Num, filho de pai de Josué. Começou a unir, caramba, sefaradita, rapaz, eu sou e tal. E comecei, aí demorou uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, para me poder hoje, caramba, eu sei porque que eu vim este mundo. E é coisa que vai acontecer com todos que estão se chegando, não tenha dúvida. Então é importante isso aqui, ó, muito importante. Amém? Pronto, então é um panorama, tá bom? Só para mostrar para os irmãos. Vamos lá, continuando. Agora, após a morte de Moisés, então, né, deixa esse plano, acabou o ministério dele. Quem que vai à frente? Yehoshua. O mesmo, ó, pode ver que é a mesma a grafia de Yeshua, porque significa o Senhor salva, e Yeshua, a salvação. Ou seja, Josué, que também o nome dele é o nome de Yeshua. Josué, então, ele coloca o povo de forma física em Canaã, e vem Yeshua e coloca o povo de forma espiritual em Canaã. Amém? Amém. Graças a Deus. Então foi essa chamada que eu tive. E aí comecei primeiramente comigo, com a minha família, e depois a gente alimenta os demais, senão não adianta nada, fica incoerente. Amém? E a gente vai ter várias lutas, é lógico, e vamos embora, vamos tocando. Então aqui está uma ordem cronológica. Aqui por enquanto está atendendo a ordem. Terminou o Deuteronômio, já inicia Josué e Yehoshua. Muitas coisas proféticas aqui, não vou entrar em detalhes do livro, tá bom? Então essa matéria é um panorama, tá? Depois vem Juízes, aquele levanta e cai, né, de Israel. Ora está de pé, ora está prostrado. Então Deus levanta 13 juízes, 13, os mais famosos, Jefté, Sansão, Débora, amém? Então, enfim, o próprio Gideão, tá? São os mais famosos. Então 13 juízes Deus levanta para edificar o povo de Israel. Quando o povo estava no aperto, clamava ao Eterno, o Eterno mandava um juiz e pela força do Eterno e também pela boa vontade do povo, venciam as batalhas. Não demorava alguns anos, voltavam a cair de novo, clamavam, Deus mandava o juiz. Ele foi o último. Sansão? Ele? Não. Ele não faz parte do rol desses juízes aqui, ó, do livro de Juízes. Ele já é outro mais na frente. Vai estar relatado lá em Samuel. Ele é relatado em Exato, Samuel. Mas Samuel. quando eu li em Samuel, ele é tido como juiz. Não, ele é juiz. Ele é juiz também. Samuel também foi juiz de... Depois dele. Exato. Também foi juiz. Samuel foi tríplice ministério, né? Foi juiz, profeta e sacerdote. Amém? Agora, no livro de Juízes foram 13. Amém? Neste período que Israel subia, caía, levantava, prostrava. Amém? Nesse período. Então foram 13 juízes, finalizou com Sansão. Então inicia o livro de Juízes, né? Josué morre aos 110 anos, Caleb também morre, e aí as tribos ficam e agora? Quem vai subir para pelejar contra os filisteus? Eles se perguntam, lá em Juízes capítulo 1. Aí a Bíblia Sagrada diz, opa, o Eterno falou, quem que vai subir? Judá. Judá vai subir para pelejar. E aí eles começam, né, aquela grande a peleja, e aí passou-se os anos, os pais não edificaram os filhos não sabiam mais bolhufa, né, mais nada com nada, e aí Israel começou a sucumbir. E aí quando clamaram, depois de alguns anos, mandou o primeiro juiz de Israel. E aí começa o levanta e cai, até finalizar o livro de Juízes. Amém? Então essa é a visão panorâmica. Aí claro, vai entrar no livro em si, vai ter muitas revelações, é claro. Aqui é somente para uma ordem cronológica, tá?
Eu coloquei Jó bem aqui à direita, bem isolado. Por quê? Porque Jó ele não tem uma data carimbada, uma data específica. Muitos historiadores judeus dizem que dizem que foi o próprio Jó que escreveu o relato. Alguns colocam como Esdras e outros colocam como Moisés. Amém? Por revelação, é claro, do Eterno. Tá? Mas a maioria acredita que foi o próprio Jó que escreveu, ou 90% dos escritos. Beleza, do livro de Jó. Coloquei bem aqui isolado porque ele não tem uma ordem para ler. Alguns dizem que foi na época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que Jó ele viveu, enfim. Tá? Amém? Só para ter essa ideia. Então, se ler ele primeiro, depois, no meio, não tem problema não. Aqui eu só estou falando para os irmãos ter uma ordem, tá? Não, irmão Rodrigo, eu gosto de 1 Samuel, vou ler. Vai perder um monte de revelações de bagagem que ficou para trás. Amém? Que na hora que começar por aqui um exemplo, estou dando só um exemplo, vai faltar bagagem espiritual para entender o que aqueles reis estavam fazendo, de certo ou de errado. Depois de Jó, aí vem Ruth, a Moabita, muito fantástico aqui o livro de Ruth, quando ela casa com Boaz, aquele grande fazendeiro, e ele era judeu, da tribo de Judá. Tribo de Judá, se não me falha a memória, agora eu acabei esquecendo, é muita coisa, muita informação. Mas Boaz, um rico fazendeiro judeu, acredito que é de Judá. Então aqui faz um paralelo entre Ruth, a esposa, Moabita, e o marido, Boaz, judeu. Então faz um paralelo agora com a igreja, que está se chegando, a gentílica, ela vem e casa-se com Yeshua, o judeu. Então tem um pano de fundo muito bacana. Por que Boaz deixou, deixa lá, a Ruth está lá, chamou os fazendeiros, deixa lá as espigas, aquelas recolhe tudo para o celeiro, algumas espigas que caírem, deixa lá caído, porque Levítico já fala isso, que é a PA. O que é PA? PA é mais um tipo de dízimo. Lembra que eu falei para os irmãos apenas 4? Mais coisa, entendeu? Então aí tem a PA, que é um quinto, se não me falha a memória, do terreno, digamos assim, do agricultor, que ele não pode mexer. Tem que deixar para que, em determinada época, venha o pobre e vai lá e colhe. E também, quando cai uva, cai espiga no solo, também é proibido recolher. Por quê? Porque os pobres vão ter o que recolher. Pô, cara, você vai avarento, hein? Está colhendo ali tudo e não quer deixar, até o do chão você pega e come. Segura um pouquinho aí. Era isso que Deus estava mostrando para o povo. Deixa. Aí Deus, ele fazia o povo cair das mãos, pô. Nenhuma folha cai se não for se não for por ordem do Eterno. Então é por aí o Eterno ele deu ao povo para que o povo conseguisse cumprir ali os ritos, não só sacerdotais, mas também o social, o financeiro para ajudar. Amém? Então isso aí fica algo que brota dentro do nosso coração, tá certo? Algo que a gente não está usando, algo bom, mas vou vender, não. Deixa na esquina ali que vai aparecer alguém, vai pegar e vai levar. Isso é bacana. São princípios. Rodrigo, Oi. Essa questão da espiga, colher e deixar alguns, é interessante que eu percebi isso nessas colheitadeiras, no caso do milho, não do trigo da carne, Porque o meu cunhado, ele mexe com implementos agrícolas com serra. E aí, a velocidade daquelas roldanas lá que vem colhendo milho é interessante. Ele vai colhendo, mas tem milho que ele corta, ele puxa, de repente o milho pula para fora e cai. Aí eu falei, mas esse milho pula, é assim, isso aí ninguém consegue resolver. Mas e aí, cai? Eu falei, cai, depois nasce aí, aí vem o veneno, mata, ele forma uma folhagem. Mas lá atrás, você pode perceber que depois vem colhendo, fica um monte de pássaro nas árvores. E eu percebi isso, agora você falou. Sabe para onde vai levar isso aí? Para a conversa de Jesus com a sunamita. Sunamitas? Até os cachorros comem nas migalhas que cai na mesa. Então, meu irmão, se a gente não tiver essa bagagem, passa batido, não entende a profundidade. Mas vamos lá, a gente vai chegar agora nessa aí, nessa palavra aí. Então, Boaz fala para deixar as espigas caídas, para quê? Para ela poder recolher. É uma ordem sacerdotal para o sacerdote. Ok. Quando mais na frente Yeshua se manifesta e tal, vem aquela mulher sunamita, se não me falar a memória,
Parece que foi, né? Enfim, a mulher chega para ele e fala: Eterno, minha filha, enfim, e tal. Não, eu não posso parar agora, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, as 10 tribos, porque a tribo de Judá já estava guardada com a Torá. Eu vou explicar isso aí depois. Eu vim para as ovelhas perdidas. Eu não posso de maneira nenhuma dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. O que ele quis dizer com isso? Eu não posso dar as revelações da Torá que o povo de Israel sabe, perder tempo agora com você não sabe. Eu não posso dar a revelação do Pai para você. O que a mulher fez? Aquela mulher foi uma das mais sábias da Bíblia Sagrada. Ela deu uma revelação estupenda, não para Jesus, mas perante Jesus. Ela disse: Mestre, mas até, olha só como ela conversou com o mestre, pau a pau. Não posso dar a comida dos filhos para os cachorrinhos, né? A palavra de Deus para os judeus, que é a Torá, para os cães. E ela disse: mas até os cachorros ou os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos senhores. Qualquer coisa que o Senhor me revelar aqui está bom demais. Revela alguma coisa, grande é a tua fé. Pronto, vai que a tua filha está curada. Acabou, a partir daí ele começa a se manifestar para todos, todo aquele que crê. É fenomenal, a gente começa a entender essas coisas, porque a mulher quis dizer para Yeshua, mais ou menos assim: o senhor não lembra de Ruth, que era moabita? E a Torá diz que a moabita não pode entrar na casa do Eterno. Como então que ela foi a Jerusalém em casa com Boaz? Como que será que foi esse casamento? Não pode entrar, meu irmão, no templo. É proibido entrar no templo, a moabita. Caramba, é proibida, é. E agora? Além de ela entrar, ela ainda casa com Boaz, que é judeu? Como que foi esse casamento? E aí Boaz fala: deixa ela cair. Cai um pouquinho para ela. Aí a mulher diz isso aqui: mas não está escrito na Bíblia, Rodrigo. Nós somos judeus, meu irmão. Você é, no mínimo, a tua alma judaica. Quando eu falo judaico, não é para separar, não. É para dizer que nós temos a palavra, vamos guardar no coração. Aí nós vamos combater o bom combate, vamos terminar essa carreira e guardar a fé. Depois que ela casou também, ela formou a sua carne com o judeu. Aí vai longe, porque de Ruth veio quem? Veio o Jessé, Davi, Yeshua. Pronto, pô. É a linhagem, né? Ruth aqui é a avó de Davi, pô. É tremendo, ancestral, melhor dizendo, de Jessé, que é o pai de Davi. É coisa fenomenal. Então, aquela mulher não está na Bíblia, mas a gente entende, ela dialogou com o mestre. Mestre, os cachorrinhos também comem. Mestre, eu não lembro de Ruth? Ruth é moabita, nem podia entrar no templo, está fora. Mas agora ela ainda entrou e casou com Boaz. O que o senhor representa aí? O senhor é judeu. Eu sou aqui representando uma Ruth. Assim como Boaz deixou cair as migalhas para me catar, o senhor também tem que deixar. Grande é a tua fé. Pronto, e aí recebeu. Imagina se nós, com certeza, o Eterno entende aonde a gente quer chegar com as palavras. Meu irmão, se a gente entrar em oração com o Eterno, usando essas coisas, meu amigo, o que bater vai se abrir, o que pedir vai acontecer, o que buscar vai encontrar. É que a gente estava sem norte, entendeu? Eterno, caramba, Eterno, e clama e vamos embora. Tá bom, atende lá, o meu servo. E Deus dá. Agora imagina que bacana você chegar diante do Pai: Pai, né, li a tua palavra, Pai, o que você está pedindo para me fazer, eu estou tentando, mas estou errando, meu Pai, me ajuda. Com certeza, não vai ajudar, vai vir enxurrada de bênção. Quem vê o coração, abre servosar. Amém, irmãos? Então aqui é um paralelo, tá? De vez em quando Deus dá aqui alguma mensagenzinha, a gente vai jogando, tá? Agora, olha o que está na folhinha de vocês, né? Aí para depois em casa, né, vocês verem aí olha lá como é que está. 1 Samuel e 2 Samuel. Amém? Por que eu coloquei essa flechinha aqui? 1 Samuel, né, vai iniciar falando de Ana, vai falar de Eucana, que é o marido de Ana, vai falar de Penina e vai falar do nascimento, Samuel. Vai falar de Saul, que é o primeiro rei de Israel, inicia ali a monarquia, o reinado. Tá? Vai falar também no capítulo 16 da unção de Davi. Amém? E aí as batalhas de Davi com Jonatas, com Saul, juntando-se com Jonas, que foi um braço direito de Davi, e as andanças dele pelo deserto, depois da unção que recebeu de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, este é o relato de forma superficial de Samuel. Segundo Samuel, já vai falar da vida de Davi, até o talo. As andanças de Davi é coroado rei de Judá,
durante 3 anos e meio, depois ele é chamado para ser rei de toda Israel durante 33 anos, né, e meio. Ele governa toda Israel, 7 anos e meio, melhor dizendo, ele governa Judá, e 33 anos e meio toda Israel. 40 anos foi o reinado de Davi. Amém? Segundo Samuel vai falar toda a história de Davi, todas as suas peregrinações, as suas andanças, as suas lutas e todas as suas extraordinárias vitórias. Amém? Isso aí é um relato que, de forma panorâmica, um panorama de 1º e 2º Samuel. Rodrigo, por que essas flechinhas estão aqui, ó? Porque quando você terminar de ler 1º e 2º Samuel, você rapidamente vai ler os Salmos, Terrilim. Por quê? Porque a nossa mente vai estar fresca. Fresca, você vai estar com a mente fresquinha. A recém leu Samuel e 1º e 2º. A sua mente vai estar fresca. A memória vai estar fresca com os relatos de Davi, com as batalhas de Davi. Você vai entender como que Davi ia para a guerra, como que ele saía, como que ele sucumbia, como que ele furava com espada. E aí quando você lê os Salmos, você vai entender se foi no início da vida dele ou se foi no final da vida, se foi no meio. Aí o livro de Salmos não vai ser um livro cansado, vai ser um livro de vida. Por quê? Sempre quando o pregador ele vai fazer menção de algum salmo, ele tem que saber quem escreveu aquele salmo, ele vai ter que buscar. Ah, esse salmo aqui foi Davi que escreveu. Aonde que eu vou ver a vida de Davi? 1º e 2º Samuel. Fechado? Aí você vai entender o salmo. Entender o salmo, pronto, pratica, vai acontecer igual na tua vida. Ah não, mas aquele é uma exortação. Não faça, porque senão você também vai cair do cavalo. Amém? Não, irmão Rodrigo, eu estou debaixo da graça, vou. Vai morrer, pô. Vai morrer. Amém? Eu faço de vez em quando essa brincadeira sadia, tá bom? Tá beleza? Porque eu vivia desse jeito, tá bom? Estou salvo, me falaram que ia levantar a mão, aceitar Jesus e esperar morrer. Meu irmão, estava padecendo aqui, né? Um garotão de 25 anos na época, jovem, entendeu? Estava aí, capengando, bonito. Hoje não, hoje graças a Deus estamos tendo vida e vida com abundância. Amém? Pronto. Porque no livro de Salmos não é só Davi, tá? Tem vários escritores, inclusive Salomão e também Salmos de Moisés, tá? Essa flechinha em 2 Samuel, 1ª Crônicas. Para que serve o livro de 1ª e 2ª Crônicas? Vou explicar. Isso aqui tudo eu peguei, meu irmão. Isso aqui não procurei em lugar nenhum, é na raça ali mesmo. Até nas Bíblias comentadas pode encontrar, claro. Quando você terminar de ler 2 Samuel, ou fazer uma leitura somente de 2 Samuel, rapidamente já leia Crônicas. Por quê? Porque Crônicas fará um pano de fundo do livro de Samuel. 2 Crônicas é de dos reis, e que eu vou mostrar no outro slide. Vamos ficar só por enquanto aqui, ó. 1ª Crônicas, o livro de 1ª Crônicas, tá? Vai fazer um pano de fundo e vai dar algo a mais em 2 Samuel. Vou explicar melhor. O que 2 Samuel não explicar ou deixar a desejar, 1ª Crônicas vai falar. É importante isso aí. Exemplo, nós entendermos. Vou colocar o irmão Mota. Lá em 2 Samuel está falando a vida do Mota. Que o Mota é casado com a Luciana e possui uma filha. Pronto, acabou. É isso aí. De vez em quando fala que está morando agora em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Pronto. É isso que Samuel vai dizer. Já em 1ª Crônicas, mas é o mesmo relato, irmão Rodrigo. Não é. Se você perceber, é algo a mais. Vai dizer a mesma coisa que Samuel disse, e o algo a mais. O Mota é casado com a irmã Luciana, possui uma filha, está residindo na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A filha dele se chama Ana Clara, ele possui tal idade, ele fez tal coisa boa, tal coisa ruim, e agora a esposa está no Maranhão. Pronto. É isso que vai acontecer com a vida de Davi. Mas aqui narrou Davi naquela peleja contra os filisteus, e Deus falou para ele ir para a direita, ele foi, beleza. Aqui vai explicar o porquê que ele fez isso. Então quando Deus te chama, te dá uma palavra, você tem que saber essas coisas, para poder ficar fácil. Amém? Dá uma palavra aqui. Então se Deus falou comigo aqui, eu preciso saber mais, porque foi Deus que está me dando uma chamada, falando algo para a minha vida. Você vai para a 1ª Crônicas, que vai dar o quê? Algo a mais para a tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Olha aqui, reis de Israel.
Então começa a monarquia, só de forma rápida agora, começa a monarquia de Israel. Vinte reis governam no norte, 20 reis governam no sul. Amém? Está lá em 1 Reis, capítulo de número 12, começa lá, depois de Roboão, que é o filho de Davi. Vamos lá. Primeiro livro dos reis de Israel, tá? E o segundo livro dos reis. Porque no Tanar, na Bíblia judaica, não existe essa diferença de primeiro rei e segundo reis, é um livro só. Não existe primeira crônica e segunda crônicas, um livro só. Por isso que o que é hoje para nós o Antigo Testamento, 39 livros, no judaísmo 20 e poucos, mais ou menos 25, 26. Amém? Porque existem divisões, o nosso para eles não tem, é um só. Mas a palavra é a mesma, amém? É a mesma. Ferreira de Almeida aqui, ó, é a mesma se você pegar a Bíblia judaica, só muda a ordem, amém? A ordem cronológica, que é o que nos ajuda. Quando nós lemos 1 Reis e 2 Reis, mesma coisa de Samuel, vai estar fresca a nossa mente, a nossa memória. O que vai estar fresco? 1 Reis vai relatar a vida do rei Salomão, concorda comigo? Rei Salomão, ok, aí o finalzinho da vida de Davi. E lá no capítulo de número 3, se não me falha a memória, começa de Salomão, ou antes disso, já começar a edificar o templo do Eterno, enfim. E lá no capítulo de número 12 de 1 Reis, já inicia o filho de Salomão, Roboão, governando no sul e Jeroboão governando no norte. Vou falar sobre isso já já. O que interessa para nós por enquanto? Quando você terminar de ler 1 Reis, ou melhor, não precisa nem terminar. Se você ler 1 Reis do capítulo 1 até o capítulo 11, até o último versículo do capítulo 11, se não me falha, é o 34, a memória. Aí você rapidamente vai ler Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Quem escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes? Salomão. Salomão, a vida de Salomão está relatada onde? 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 11. Aí você vai ver o que aquele homem fez. Caramba, entendi aqui, olha só o que esse homem está fazendo. Leia Cantares, leia Provérbios, leia Eclesiastes. Atualmente vai ficar atenta para o propósito que aquele homem escreveu aquelas coisas. E dá para você até decifrar que época que Salomão falou. Quando era início da vida dele, metade ou final. Botei na ordem que a Cantares é início da vida de Salomão, tá certo? Tudo é uma maravilha, né? Tudo é coisa boa, vamos amar mesmo, vamos embora, vamos trilhar. Depois ele começa a escrever Provérbios, mais maduro. No final da vida, Eclesiástico, velho já. Tudo é vaidade, meus filhos. Tudo é vaidade. O muito trabalhar, vaidade. O muito estudar, enfado. Pô, Salomão, o que você diz para nós agora, antes de morrer? Tema a Deus e guarda os mandamentos. Esse é o princípio da vida do homem. É fenomenal. É lindo isso aí. Terminou de ler 1 Reis, 2 Reis, agora por completo, rapidamente você leia Crônicas. Por quê? 2 Crônicas vai fazer um pano de fundo no livro dos reis. Se lá no segundo livro dos reis está falando da vida do rei Ezequias. Ezequias edificou o templo do Senhor, fez isso, isso e aquilo, legal. Se você for para 2 Crônicas, você vai ver o mesmo relato, porém algo a mais. Por isso que alguns nem lêem, não, irmão Rodrigo, nem leio 1 Crônicas, porque está lá, é repetição de Samuel. Nem leio 2 Crônicas, repetição de reis. Não, meu amigo, vai te dar o algo a mais na vida daquele homem, na vida daquele rei. E esse algo a mais é que você vai, caramba, se Deus falou comigo, eu abri a Bíblia, caiu na história do rei Ezequias, estou dando exemplo. Você vai ter que, olha a resposta para ti. Não foi você que me perguntou? Caiu em Ezequias, não foi? Está ali. Viu só, se perdesse hoje a aula já ia ficar sem revelação. Viu só, é assim. Poxa, Rodrigo, caiu aqui, ó, caiu aonde? Lá em 2 Crônicas, né? Que você me mostrou. 2 Reis, exatamente, olha. Viu? Aonde? Lá vai falar a vida do rei Ezequias, confere? Agora pega em 2 Crônicas sobre a vida do rei Ezequias também e leia junto, 2 Reis e 2 Crônicas, você vai ver tudo, e aí você aplica na tua vida. Acabou, meu irmão, como Deus foi com Ezequias, vai ser contigo. Panorama completo. Panorama completo, amém? Isso aqui me quebrou um galho que eu respirei, amém? Vamos lá. Dá para tocando direto essa horinha, né? Tranquilo, né? Dá para a gente encerrar tranquilo às 8 horas, tá em ponto. Tá? Não estou correndo não, tranquilo, a hora que acabou, se ficar um slide, na próxima semana a gente segue. Amém, meus irmãos? Bom, vamos pular então? Tá bom? Então, uma coisinha que eu quero dizer. Quantos reis governaram Israel? 20 reis.
20 reis governaram no sul, 20 reis governaram no norte. Quando vem Saul, aí vem Davi, aí vem Salomão. Depois que Salomão morre, então vem Roboão, que é o filho dele, governar o sul. E vem Jeroboão governar o norte. Porque o profeta Aías rasgou as vestes em 12 pedaços, em 10 pedaços, e entregou para Jeroboão e disse: o reino foi rasgado, e você vai governar sobre as 10 tribos. E Jeroboão foi. E Roboão, filho de Salomão, ficou somente com as duas do sul, que é Judá e Benjamim. Amém? Essas duas tribos é que vão ser levadas cativa para a Babilônia e retornam depois de 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias. As 10 tribos do norte, miscigenou em 722 a.C., Salmanasser IV e Senaqueribe II destroem, melhor dizendo, sitia todo o reino do norte, chamado de Efraim, que é a cabeça do norte, tal, miscigenou tudo pronto. Até hoje não perdido. Miscigenou, geral. E quem que voltou depois de 70 anos? Judá. Judá voltou, segurou a Torá e continuou a história. E Efraim, as 10 tribos, misturou tudo. Já era. Por isso que Yeshua veio para os seus, e os seus rejeitaram. Todo Israel, que todo Israel. Isso é o que me falaram os antissemitas da igreja. Que todo Israel rejeitou a tribo de Judá, Nazaré. O sul, quando Jesus ele ia lá para cima, ele ia para o norte, todos eram judeus, só está tudo misturado. A mulher samaritana, judia, ela adorava no poço de Jacó. Nossos pais nos ensinaram assim, aqui no Monte Ebal, no Monte Gerizim, porque o Monte Ebal é o Monte da Maldição, no Monte Gerizim. Estamos aqui, Senhor. Entendeu? Nossos pais, não, calma aí, mulher. Vocês adoram, ok, não sabeis. Está tudo misturado, é paganismo na igreja. Vocês acham que estão adorando, mas não estão. Como é que é? É isso aí. A salvação vem dos judeus, porque nós adoramos a quem sabemos. Olha que paulada, meu irmão. Quando eu falei isso aí, e tudo que Yeshua falou, nada ele disse em oculto. Nada disse em oculto. Mandou brasa. Amém essa partezinha? Então, só para a gente poder entender a vinda do mestre. Eu vim tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas? As 10 tribos. E a partir daí ele começa a abrir o leque, claro, cumprindo a profecia que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Aí veio, claro. E o restante que não é nada, vem que agora você é tudo. Cumpre a Torá. Agora você cumpre os mandamentos e é uma nova criatura. É lindo, é simples o evangelho. Entendeu? Mas agora, claro, a teologia furada aí que me ensina. Não fala que te ensinaram, não sei, que não quero colocar a palavra na tua boca. Que me ensinaram e me arrebentou. Graças a Deus hoje estou livre da religião, do sistema. Amém? Fala aí, Nelson. Essa menção aí, Yeshua, numa das parábolas dele, fez a menção do, se comparar, do filho pródigo, né? Claro, o filho pródigo é um contexto de comer bolotas, lavagem de porco, né? Quer dizer, Efraim. Vocês adoram um Deus que não sabe, um Deus imundo. É isso aí. Foi lá, se envolveu com tudo, né? É isso. Então, é isso aí. Entendeu? Não tem como, meu irmão, você ficar no Natal, ficar no Ovo da Páscoa, ficar nessas... Não tem como, né? Não bate. Não bate, de jeito nenhum. Não bate. Amém? Então, essa é a missão do Eterno. E é a missão de Yeshua. Foi, né? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, então. Então, 20 reis no norte, 20 reis no sul. Esse é o relato, tá? Que eu coloquei, depois eu vou mostrar. Não está nessa folhinha aqui, não. Vamos lá. Vale até para terminar assim, é um panorama bem tranquilo essa matéria, tá? É só para vocês terem uma ideia, tá? Porque ela vai ter continuidade num outro nome, tá? Que é o passado, presente e futuro de Israel, que nós vamos utilizar essa folhinha aqui, tá? Bem nesses quadrinhos aqui, que eu vou fazer menção hoje, só o porquê que ele está aí, tá? E a gente dá por encerrado. Profetas cativos, por que eu coloquei cativos? Foram cativos para a Babilônia. Quem? Daniel e Ezequiel. Ah, mas na ordem cronológica, irmão Rodrigo, na ordem cronológica está o primeiro profeta, quem é? Isaías, o segundo, Ezequiel, o terceiro, né? Daniel, Oséias, está tudo fora de ordem. Vamos perder aqui uma enxurrada de história, vamos perder a história todinha. Então os profetas cativos na Babilônia, Daniel e Ezequiel, os dois foram para a Babilônia, foram levados cativos. Amém? Aqui esse último agora, o último slide. Aí a gente entra um pouquinho na folha e encerra. Profetas pós-exílio. Logicamente, aqueles que retornaram, profetizaram depois do exílio babilônico. O exílio só teve um.
que foi o Babilônio, que eles foram e voltaram. Os outros nunca mais voltaram, miscigenou todo e estão perdidos até pelo Brasil. Profetas pós-exílios, quem foram? Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram os 3 profetas que profetizaram com o retorno do povo da Babilônia. Tá bom? Não se preocupa depois em anotar tudo aí, David, porque isso aí vai estar tudo no nosso drive, tá? Em PDF. Vamos lá. Quem que veio depois de 70 anos? A primeira leva, vieram 3 levas. A primeira, Zorobabel e Josué. Josué agora, Yehoshua, mas não Josué lá de Moisés, entendeu? Agora aqui é um outro Josué, porque aqui é um relato de 500 anos na frente. Amém? Vamos lá. Então Zorobabel e Josué voltaram com a primeira leva de judeus da Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, 70 anos se passaram. Israel, ou Jerusalém, estava na mão dos babilônicos, destruíram tudo, arrebentaram tudo, deixaram só pessoas improdutivas. Crianças, não dá para o trabalho. E os anciãos, os velhão que já estavam com 70, 80 anos, vai levar para a Babilônia e vai morrer no caminho, meu amigo. O cara não aguenta caminhar. Ficou. Aí vamos levar quem? Vamos levar só os braços fortes. Leva Ezequiel, leva Daniel, leva os caras sábios e pronto. Quando eles voltaram sem dinheiro, voltaram sem hebraico, voltaram cheio de linguajar chulo, voltaram cheio de nomes estranhos. É aí que mudou o calendário. Muda o calendário. Não se foi aqui ou se foi lá em Neemias ou Esdras, mas foi nessa época. Voltaram. Quando eles retornam, Deus fala para eles fazer o quê? Levantar o templo. Levanta o templo. E eles foram, mas não tem dinheiro, como que eu vou levantar? Mas eu não tenho o hebraico, como que eu vou falar depois que o templo, se é que vai ser levantado? Eu não tenho nada, não tenho ouro, prata e tal, não pode. Não tem como. E aí Deus levanta Ageu e Zacarias. Aí você, quando lê Ageu e lê Zacarias, você vai entender que Ageu foi levantado por Deus para profetizar nos 2 capítulos de Ageu, profetizar sobre a vida de Zorobabel e Josué. E Zacarias foi levantado junto, porque é contemporâneo Ageu e Zacarias. Os 2 foram levantados juntos, um profetizando, assim diz o Senhor, e o outro tendo visão. 14 capítulos tem o livro de Zacarias. Dos 14 capítulos, 8 deles são visões. As 8 visões que Zacarias teve. Primeiro capítulo, primeira visão, segundo, a segunda visão, e assim sucessivamente, até o 8º capítulo, que é a 8ª visão. Ele teve visão do templo, este homem aqui, Zacarias. Com a profecia de Ageu e com as visões de Zacarias, Zorobabel e Josué se encheram de... Por isso que aquele que está fazendo a obra tem que ter alguém para ajudar. Se ficar só pedra de tropeço, meu irmão, já era. Imagina como que Zorobabel e Josué foram fazer a obra do Eterno. Imagina se não tem alguém para dar uma força para te ajudar, já era. Não tem como. E mais os inimigos ainda, para rapaz, que é isso? Quem te ungiu aí? Que é isso? Quem que vai levantar? É a mesma palavra que Tobias e Sanbalate se levantaram e falaram. Quem são esses aí, pequenos judeus, sem ele nem beira para levantar o templo? Olha aí, os homens murcharam o Eterno. Como é que é, rapaz? Ageu, se levanta, diga lá para eles, assim diz o Senhor. Zacarias, tem a visão, Zorobabel começou, Zorobabel termina. E aí você vai entender, caramba, que legal, quando você estiver fazendo algo com o Eterno, dá uma lida em Ageu e Zacarias, Zorobabel e Josué, você vai ficar novinho em folha. Show? Show. Vamos lá. Só que continua, eles ficaram amedrontados a tal ponto de ficou por volta de 16 anos o templo inacabado, não conseguiram acabar. Aonde está isso, irmão Rodrigo? Está no livro de Neemias e no livro de Esdras. Aí o que acontece? Deus mais uma vez levanta este homem aqui, depois que eles terminam, porque o templo ficou meio que inacabado. O templo do Eterno era uma favela comparado ao templo de Salomão. Por que quando você lê em Neemias, os velhos choraram, porque eles viram a glória e a luz do templo de Salomão, e agora eles viram essa casinha pequenininha, eles choraram. Quem que chorou? Os velhos que foram deixados lá? Os anciãos que foram deixados na época do exílio babilônico? Não, eles já eram velhos, passou 70 anos, já morreram. Eram as crianças. Eram as crianças.
As crianças que tinham na faixa de 10, diz os rabinos, de 10 a 12, 13 anos, eram eles agora, que já estavam com 80, 83, 90 anos. Eles viram com 10 anos de idade, viram a glória. Aí é só você ler o primeiro livro de Reis, dá uma lida que você vai ver tudo o que Salomão colocou no templo. Nada, meu irmão, de pouquinho, não, deixa pra lá, só de primeira. Dá uma olhada nos garfos, nos talheres, nos pratos, copos, ouro, prata, tal, isso, piso em cima, glória pura, menorá, castiçal batido de ouro, não sei quantos quilos, pura. O templo de Salomão foi destruído, e agora Zorobabel e Josué não tem, meu amigo, o que eu pude fazer uma bente nessa aqui, ó, não tem condições, e com uma copa junto ali, pô, copa, meu irmão Rodrigo, eu nunca vi uma copa numa bente junto aqui e tal, foi o que deu para fazer. Aí o camarada vai lá numa sinagoga, que o judeu tem dinheiro, em São Paulo, caramba, olha aqui, é isso que eu quero. E aí ele chega aqui, caramba, ele vai chorar, não tenha dúvida. Mas mesmo assim, a glória da segunda casa... É isso que eu vou falar, eu estou fazendo um pano de fundo, estou preparando o coração do povo. Tá bom. Entendeu? Era isso aí, isso que eu estou falando, é o pensamento dos anciãos, que eram crianças naquela época. E eles começaram a chorar, lá em Neemias, quando Neemias retorna, eles começam a chorar. E aí Deus levanta Ageu no final da sua vida, quando Ageu fala no capítulo 2, verso 9, Ageu, brada aí agora para Jerusalém ouvir, principalmente os velhos, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória dessa favela será maior que a do templo de Salomão, porque nessa casa eu vou dar a paz, diz o Senhor. Pô, e quem é que entra nessa segunda casa? Yeshua. A primeira já tinha ido para o espaço. Vê que coisa linda? É tremendo. Pronto. Acho que vai dar certinho para nós fechar. É isso aqui que está envolvendo Ageu, Zacarias, Zorobabel e Josué. Eles construindo e esses dois profetizando. Pronto. Com muita dificuldade terminaram. Pronto. Aí depois disso aqui vem o livro de Esther. Então você pode seguir essa ordem, tá? A ordem aqui nossa de Ferreira de Almeida, você vai se arrebentar um pouquinho, porque vai ficar perdido. Caramba, quem é esse rei aqui? Mas esse rei aparece lá, mas e agora? Entendeu? Não tem, está fora de ordem, tá bom? A Bíblia é a mesma, somente a ordem que eu corrigi, tá bom? Depois desses acontecimentos, aí vem Esther, né? No ano 470, mais ou menos antes de Yeshua vir a este mundo, anticristo, costumo dizer. Livro de Esther, livro maravilhoso, Mardoqueu, Amã, enfim. Depois vem a segunda leva da Babilônia, quase que 20 ou 30 anos depois de Zorobabel e Josué. Então vem Esdras, trazendo agora mais um quantitativo de povo, de pessoas. E qual a função de Esdras? Chegar agora no templo, chegar em Jerusalém, pegar a Torá e ler para o povo. Essa era a função dele. E aí o povo começou a ler, começou a ouvir e começou a chorar quando começou a ler, quando Esdras começou a fazer menção na praça de Jerusalém. É só você ver lá no livro de Esdras, né? O choro daqueles irmãos foi o maior avivamento que aconteceu, né? no Tanar, amém? No Antigo Testamento. Depois de mais 20 ou 30 anos, se não me falha a memória, vem Neemias, trazendo agora, né, mais uma leva. Ele vem sozinho no início e tal, depois ele, chama o povo, tá? Com a ordem do rei Artaxerxes, é claro. Então tem muitas profecias aqui nesses livros, que eu não estou entrando neles, é claro, amém? Neemias vem com a última leva, e agora ele vê, já tem o tempo, o povo já está recebendo a Torá, o que está faltando? Fechar. Agora temos que colocar a muralha, né, as muralhas para fechar Jerusalém. E aí ele usa uma estratégia muito bonita, muito bacana, e ele cumpre essa missão. Amém? Então é essa preocupação nossa que eu estou trazendo para os irmãos, que a gente tem aqui com a fundação da BET, tá bom? De fazer tudo isso que a gente está explicando. E aí a gente lê a palavra. É isso que eu quero tranquilizar vocês, tá bom? É só Torá, tudo, a gente tem isso aí 10 anos já que a gente vem lendo e tal, mas de 7 para cá que a gente está alinhando com a Torá. A minha vida está bacana, a de vocês também tem prosperado, eu tenho certeza. E o último, Malaquias. Aí Malaquias vai entrar ali, né, com as profecias, enfim. Tá bom? Pronto, isso aí então foi uma visão panorâmica do Tanar, nessa ordem. Agora, essa folhinha, e aí nós vamos encerrar. Se você ver,
você vai enxergar, que eu não consegui colocar aqui no slide, tá? Você vê logo embaixo aquelas flechinhas, você vai ver os profetas lá, não vai? Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e assim vai até Obadias. Concorda comigo? Só para te ensinar assim, passar esse macete para você, que nós vamos encerrar, tá? Porque este ensino aí, desse quadrinho, é um curso só dele, tá? Isso aí vai demorar aí, uns 3 encontros, que é a próxima matéria. Então, esse quadrinho, o que está dizendo? Eu coloquei na ordem cronológica os profetas, tá bom? Qual é o primeiro? Joel. Qual é o segundo? Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias com Lamentações, Abacuque e Obadias. Depois, aí vem Daniel e Ezequiel, lá embaixo, concorda comigo? Depois, Ageu e Zacarias, concordam? E lá no final, Malaquias. Esta é a ordem. Irmão Rodrigo, e qual o problema se eu pegar a ordem de Ferreira de Almeida que eu tenho? Poxa, muito problema, porque enquanto você vai ler o primeiro profeta, que é Isaías, olha só, quantos você vai perder 135 anos de história. É muita coisa. Não sabe nem o que está acontecendo. Perde-se. Ah não, depois de Isaías é Ezequiel, concorda comigo? Meu filho Ezequiel, olha lá onde é que está Ezequiel. Ezequiel está lá cativo na Babilônia, vai ter assunto que é daqui a 300 anos na frente. Então a pessoa perde, não sabe nem o que está acontecendo ali com Ezequiel. Entendeu? Muitas vezes eu não entendi. Amém? Então, essa partezinha aí eu coloquei na ordem cronológica, para você começar a ler e entender os fatos, entender todo o acontecimento. Amém? E agora, por fim, só que eu estou explicando por cima, tá? Isso aí vai ser bem explicado na matéria, que é o passado, presente e futuro de Israel, que a gente vai utilizar essa folhinha. Nesse quadrinho embaixo, por que eu fiz esse quadrinho? Esse aí me demorou muitos meses. Olha lá, 2 Reis, capítulo 11, embaixo de Joel, estão vendo? 2 Reis, capítulo 11, a 2 Reis, 14. Quando você lê Joel, você não vai entrar de solo em Joel, lendo Joel. Você vai pegar o livro de 2 Reis, capítulo 11, e vai dar uma lida no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e todo o capítulo 14. Depois que você lê esses relatos, 11, 12, 13 e 14, esses 4 capítulos, você vai entender qual era o rei que estava naquela época, você vai entender se era o reino do norte ou do sul, você vai entender que rei que era, você vai entender que povo que estava lá, o que eles estavam fazendo de errado, de certo. Depois disso você vai ler Joel, porque Joel profetizou bem em cima desses 4 capítulos. Ou seja, 4 capítulos, eu estou dizendo, dessa geração. Rodrigo, como é que descobriu isso? Ralei o peito, meu irmão. Me arrebentei. De graça, irmão Rodrigo, de graça. Por isso que o curso é de graça, não paga nem um centavo. Toma um café ainda aí, ó. Valeu, eu estou brincando, claro. Amém? Não, eu falo assim porque eu me indigno com as pessoas aí que só falam em dinheiro, meu irmão. Tudo quer cobrar, meu querido. Pelo amor de Deus. Não precisa não, pede para os irmãos, se estiver passando por um problema, o irmão vai trazer um sacolão para você, pô. A inovação, o inovar do João Ferreira de Almeida provocou um tiro pela culatra, porque geralmente o cristianismo ele coloca Joel estava profetizando nesse livro, justamente com Malaquias, para extorquir o povo. Isso, misturou tudo, meu irmão. Aí fala assim dos gafanhotos, e aí já une com Malaquias lá, né? Nós vamos ler, só que a gente vai sentar. Essa aula que nós vamos fazer, passado, presente e futuro de Israel, que é a próxima, tá? Nós vamos sentar em círculo, tá bom? Vamos ler. Lê aí, meu, começa a ler aí, 2 Reis, capítulo 11, e vamos dar pausa. Olha só o que eles estão fazendo lá, vendendo os pobres por sapato, rapaz. E esses que estão vendendo, tem dinheiro? Não tem? Tem dinheiro, são fazendeiro grande. Caramba, cara, lê o capítulo 12, e o rei não está fazendo nada, meu amigo. Caramba, pronto, terminou, vamos ler agora Joel. Vai vir gafanhoto sobre vocês, sobre a colheita, sobre a fazenda. Vai vir gafanhoto dos pobres, pobre não tem nada, meu filho. Não, vai vir agora nos ricos. Então a gente vai entender. Aí depois o próximo, aí vai seguir essa ordem, amém? O próximo, ó, 2 Reis, capítulo 14. Olha o detalhe, meu irmão. Eu tive até o carinho de ir no detalhe. Só esse segundo aqui, tá? Aí a gente vai. Porque eu não vou falar tudo, claro, porque é só os irmãos seguir a sequência. 2 Reis, capítulo 14,
verso 16 ao 29, concorda comigo? Tá? Porque o verso 15 já faz parte do ministério lá de Joel, amém? Sim. Tá? Então no versículo 16 do capítulo 14 de 2 Reis, já entra o profeta Jonas. Ele vai até o 29. E 2 Reis 15, do 1 ao 7. Então você não se confunda quando o quadrinho aparecer A e E. Amém? Quando Amém. fala A, é uma continuidade, amém? 2 Reis capítulo tal, A, capítulo tal, verso tal, ou seja, uma sequência. Quando eu falar E, você vai ler aqueles versículos e aquele outro, pula o resto e aquele outro. Por quê? Porque entre um e o outro é o que estava acontecendo sobre a vida do povo e Jonas profetizou. Amém? E assim sucessivamente. 2 Reis capítulo 15, verso 1 ao 21, Amós que profetizou. E lá embaixo, Judá, Sul, Samaria, Norte, era o reino que o povo estava vivendo e que os reis estavam Os profetizando. eventos acontecendo Nesse reino, exatamente. Aí a nossa mente vai estar, caramba, agora estou entendendo tudo, pô, no bom sentido. Aí já vê o mapa, é o pessoal do Mato Grosso que está fazendo isso, né? No norte. Exatamente, isso aí. Agora é o pessoal do Mato Grosso do Sul. Isso, é isso aí. O pau está comendo. É isso lá aí, embaixo. é isso aí, é isso aí. Entendeu? Quem ficou lá? O Vicente, quem está aqui? Eu. Opa, quem está acontecendo agora? Está acontecendo no sul, lá em Campo Grande. Quem é o rei lá? Né? Quem me dera? Rodrigo, beleza. Quem está no norte? Né? Lá no Mato Grosso, está o Vicente, beleza. Cara, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Não, o povo aqui está vivendo bacana e tal, mas e aí o rei não fez nada, cara? Caramba, levanta o profeta, que profeta? Profeta tal, aí tu vai lá na Bíblia e vê lá que tá, mas aqui ele está lá naquela, ele tem que ser aqui agora, pô. Trazer, exatamente, ver, aí você vai entender o que? O coração de Deus. Aí você vai entender como que Deus lida com determinado pecado, como que Deus lida com determinada situação. E quando o povo também faz coisa boa, o rei também vai contra, né? Aqueles pecados e quer fazer coisa boa, o que Deus fala através dos profetas? Vai lá e diz para Ezequias que nem uma flecha entra na cidade, eu vou levantar ele, porque eu tenho me agradado das suas obras, e aí vai. Amém? Agora eu estou compreendendo porque que todo judeu é jurado de morte, né? Inclusive, depois dessas revelações, você tem que ficar cuidado, senão vai ser com a boca cheia de formiga, né? Você vai revelar coisa que você vai desvendar. Não tem Não é dúvida. mesmo? Entendeu? Eu vou chegar Agora- em casa e não duvidar, agora- mas eu tenho comentário falando que eu estou fazendo curso para virar judeu. Amém, irmãos? Beleza? Então, eu dou por encerrado então, tá? Essa matéria então ela foi bem rápida, tá? Não se preocupe que não existem matérias que são muito, né? 3, 4 aulas seguidas, tá? Essa aqui foi só um panorama, tá bom? Só para os irmãos terem uma ideia, tá? Dos acontecimentos. Essa folhinha guarda com vocês, que muito vai ser útil, tá bom? Muito vai ser útil.